Ao passo que estamos criando um desenho no ambiente do Sketch, e esse desenho possui um grande número de entidades exatamente iguais, com uma distância entre si também igual, podemos facilitar bastante o trabalho usando o recurso de pattern retangular, circular ou de espelhamento. Nesta aula, aprenderemos a usar essa ferramenta. Eu vou utilizar este bloco retangular que eu criei para explicar como funciona a ferramenta pattern retangular. Então, primeiramente, eu vou iniciar um sketch nesta superfície. Inicio um sketch e vou desenhar aí, então, uma figura que eu utilizarei para o padrão de cópias. Um diâmetro de 5 milímetros. Agora, então, eu vou cotar a distância do centro para as bordas, com 5, e também 5 aqui. Muito bem. Vindo agora aqui no Ribbon, acessando este botão, Retangular Pattern, esta caixa é aberta para mim. Com esta opção habilitada de geometria, eu vou selecionar a geometria que eu quero realizar a cópia. Em direção 1, eu clico sobre essa seta e vou escolher uma aresta para definir a direção, por exemplo, essa aresta superior. Clico sobre ela, vou inverter a direção neste outro botão do lado. Agora, então, eu vou aumentar a distância entre as cópias para 15 e vou aumentar o número de cópias para 3. Na direção 2, eu clico nesta seta também, como vocês podem ver, seleciono aqui esta outra aresta lateral. Posso definir aqui a distância entre as cópias, que também será de 15. E vou deixar aqui o número de cópias em 2. Aplico e veja aí que eu criei um padrão de cópias daquele círculo. Agora, então, eu posso utilizar esse padrão para, por exemplo, criar furos. Então, com as ferramentas de modelamento, eu vou selecionar aí todos os sketches que eu criei, vou mudar aqui para furação e para passante. E notem que, então, eu consegui fazer de forma mais fácil todos esses furos. Com o padrão de cópia circular, é muito semelhante. Vejam só como podemos aplicar este padrão de cópia circular. Eu vou, então, iniciar um sketch aqui na face do meu modelo. Vou pegar a ferramenta de círculo e traçar um círculo exatamente aqui com 50 milímetros de diâmetro. Agora, então, eu venho aqui no Ribbon e seleciono a ferramenta de Circular Pattern. Com esta opção habilitada, Geometria, eu vou selecionar a geometria que eu quero copiar. E aqui neste outro ponto, nesta outra seta, eu seleciono ela e vou definir o ponto, que é o ponto base, ou o eixo base, o ponto de eixo base para criar o meu padrão de cópias, que no caso será o ponto central. Vejam só, eu clico e automaticamente ele já começa a me mostrar uma pré-visualização. Eu posso aqui controlar a angulação, vejam só, poderia colocar 270 graus, e então as cópias viriam somente até aqui. Mas no caso aqui eu quero 360 mesmo, então elas fazem a volta completa. Posso aumentar o número de cópias, por exemplo, para 8, e aplicar. Vejam aí que eu copiei 8 vezes aquele círculo que eu havia criado. Agora, vindo aqui, por exemplo, nas ferramentas de modelamento 3D, eu posso criar o seguinte detalhe aqui, posso fazer um corte nesse meu disco circular. Vejam só o resultado que eu posso obter. Prontinho. Consegui isso facilmente utilizando o recurso de Circular Pattern. Por fim, nós também podemos espelhar entidades no ambiente de Sketch do Inventor. Vejam como é simples esse procedimento. Notem que aqui eu já criei um bloco retangular, e na superfície deste bloco retangular eu já criei um polígono aqui de 5 lados. Cotei a distância dele, defini todas as cotas referente a esse meu polígono de 5 lados. E eu quero agora criar uma cópia dele espelhada aqui para o lado direito. Eu poderia também desenhar esta cópia manualmente, mas isso daria muito mais trabalho. Então, para espelhar, nós temos que fazer o seguinte procedimento. Primeiramente, nós temos que criar uma linha que servirá como padrão para espelhamento. Então, eu vou criar uma linha aqui passando pelo centro do bloco. Notem só, sempre que for criar um espelhamento,
aqui no ambiente de sketch do Inventor, é preciso criar uma linha que servirá como o espelho, como a linha de referência para espelhar a geometria. Vou também clicar com o direito sobre esta linha e selecionar esta opção de construção para transformar a linha para uma linha de construção. Agora então eu venho aqui até Pattern e seleciono aqui esta última ferramenta, chamada Mirror, ou espelhamento. Após selecioná-la, com esta opção habilitada aqui, Select, eu vou selecionar o que eu quero espelhar, no caso o polígono de 5 lados. Mudando a seleção para esta outra seta, que é a Mirror Line, eu vou selecionar a linha de espelhamento, que é esta. Agora então basta eu aplicar e clicar em Done. E o meu polígono de 5 lados foi espelhado para o outro lado. Agora então eu poderia criar 2 ressaltos, como vocês podem ver aí, utilizando este espelhamento do polígono de 5 lados. Aprendemos nesta aula, então, como utilizar o padrão de cópias circular no ambiente de sketch do Inventor, o padrão de cópias retangular e também o padrão de espelhamento, como vocês podem ver aí os 3 exemplos na nossa tela. Com esses recursos, nós podemos otimizar muito o tempo do projeto devido à facilidade que ele oferece para criar novos detalhes no projeto.